passagem bíblica inserida no contexto onde Paulo está falando da ressurreição. Eu queria que você, desde já, guardasse essa colocação. O tema de Paulo aqui é ressurreição. Interessante, então, que ele, no final dessa passagem, ele define que o resultado de tudo aquilo que ele disse até então sobre esse assunto, o resultado disso é que aquela igreja fosse firme, fosse inabalável e fosse abundante na obra do Senhor. Onde que nós tiramos essa conclusão? Quando ele diz ali no versículo 58, portanto, ele começa o versículo 58 dizendo isso, ele está fazendo referência a tudo aquilo que ele tinha dito até então. Sobre o que mesmo? Sobre ressurreição. Ele diz, diante disso, vocês devem ser e permanecer assim, firmes, inabaláveis e abundantes na obra de Deus. O que ele estava tentando mostrar aqui, meus irmãos, é que nada deveria desanimá-los, nada deveria ser obstáculo para que eles fizessem o que eles deveriam fazer, como igreja que eles eram. Para onde eles deveriam olhar? Para o alvo e manter os seus olhos no alvo. Qual era o alvo? O céu. Daí meu tema. O alvo é o céu. O alvo é o céu. É lá que nós vamos chegar. E olhando para lá, devemos fazer o que as Escrituras Sagradas nos estimulam a fazer: trabalhar, servir, realizar e fazer isso de maneira firme, inabalável e abundante. Mas olhando para onde? Para o céu, a partir da nossa ressurreição. Em resumo, é isso. E ele começa a falar a respeito disso no versículo 1 desse capítulo. O capítulo é imenso, são 58 versículos. Desde o primeiro versículo ele entra nesse assunto. Agora, atenção, a pergunta que se levanta então aí é: qual foi a construção lógica de Paulo? Qual foi o raciocínio que Paulo edificou, que Paulo estabeleceu para chegar a essa conclusão de que é possível vencer a morte, porque ressurreição tem a ver com morte. O que é que ele disse e que fez com que ele e nós chegássemos a essa conclusão? Que é possível passar pela morte de maneira ilesa, sem sofrer as consequências dela. É possível experimentar a morte e ainda assim continuar a viver. Olha que coisa que Paulo está dizendo. É possível passar pela morte e não morrer, continuar a viver. Essa é a questão de Paulo. Mas como é que Paulo chega a essa conclusão? Eu penso, meus irmãos, que para entender isso é preciso olhar para aquilo que Paulo está dizendo, evidentemente. Eu quero convidar você a caminhar comigo aqui, especialmente a partir do versículo 35, onde, entendo eu, nós vamos ver algumas coisas que vão, acredito, nos ajudar bastante naquilo que é a nossa realidade hoje, olhando para o futuro. Muito bem, vamos lá então. A pergunta que talvez precise ser também respondida aqui logo de início, para nos ajudar a entender por que Paulo constrói o que ele constrói aqui em termos de raciocínio. A pergunta é: qual é o principal, o maior inimigo que eu e você temos? Qual é o grande inimigo dos cristãos, do cristianismo? Porque é a isso que Paulo vai atacar aqui. É sobre isso que Paulo vai tratar. Qual é o grande inimigo?
eu diria, meus irmãos, sem medo de errar, que o maior inimigo do cristianismo não é de agora, é e sempre foi assim, é um negócio chamado cultura. Você pode olhar para mim e falar, pastor, mas cultura? Sim, cultura. Porque, a despeito de ser bastante complexa a definição dessa expressão cultura, talvez nós poderíamos pensar numa definição singela, reconheço, mas talvez nos ajude. Cultura é aquilo que se pensa como sociedade, como grupo de pessoas, e como se comporta esse mesmo grupo. É a união entre o que se pensa e o que se faz, aquilo que se crê e nas suas ações. A junção disso vai ter como resultado a cultura. Portanto, a ideia básica cultura é aquilo que as pessoas pensam, no que se acredita. Portanto, a ideia é que nós vivemos uma guerra de ideias. É uma guerra de ideias. Vocês possivelmente vão se lembrar, pelo menos a maioria dos que estão aqui, daquilo que esse mesmo autor dessa carta escreve numa outra carta. Quando ele escreve lá para a igreja de Éfeso, ele diz que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. É contra principados e potestades deste mundo que ele diz, é tenebroso. Ele qualifica esse mundo. É um mundo tenebroso, terrível de se viver. A nossa luta é espiritual, é de ideias, está no campo das ideias, do pensamento. E para ilustrar isso, meus irmãos, eu trago aqui alguns pontos de divergência entre a igreja e o mundo, entre o corpo de Cristo e o mundo. A batalha está aí entre esses dois ambientes. Por exemplo, no mundo se diz, não julgue, não é assim que a gente ouve, mas a Bíblia diz, julgue. Você vai olhar para mim e diz, a Bíblia diz isso, diz. Porque quem diz não julgue é o mundo, A Bíblia diz julgue de maneira precipitada, de maneira sábia, de maneira justa, mas julgue. Aos textos bíblicos que vão mostrar isso. E nós temos aí já uma diferença. Onde o mundo vai olhar para nós e dizer, que negócio é esse? Quem vocês acham que são? Para colocar o dedo na nossa cara. Mas há outras diferenças. O mundo vai dizer, sexo livre. E nós vamos dizer, a igreja vai dizer, sexo só dentro do casamento. O mundo vai dizer, aborto. E nós vamos dizer, não ao aborto. O mundo vai dizer ideologia de gênero, nas escolas inclusive. A igreja vai dizer, não é isso de jeito nenhum. Nós somos diametralmente opostos a isso no nosso pensamento. O mundo vai dizer, a felicidade está dentro das pessoas, é só procurar, você vai achar. E a igreja vai dizer, não é assim. A felicidade verdadeira, real, paz, que tanto se procura, está em Deus, não dentro da pessoa, está em Deus. E olhe para mim, talvez seja isso que explique o ódio que o mundo tem da igreja. Se é igreja, nós estamos falando de nós mesmos. É por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo não quer relacionamento conosco. Na medida que nós expressamos o nosso pensamento. Lembre-se, o problema está nas ideias. Em todas as épocas, meus irmãos, portanto, o maior inimigo da igreja sempre foi e sempre será o modo de pensar do mundo, a visão que o mundo tem. Paulo entende isso, e é exatamente por isso que quando ele começa a escrever essa carta aqui, exatamente essa, a primeira das duas que nós temos conhecimento, nas duas que se chegou até nós, das duas cartas que ele escreveu, a primeira, ele começa dizendo o seguinte, ele faz referência a isso. A palavra, capítulo 1 dessa carta, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura. Não dá para entender o que eles estão entendendo.
É isso que Paulo está colocando aqui. Um pouco mais à frente, capítulo 1, versículo 23, ele diz que nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz: essa pregação é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, portanto não escapa a ninguém. Percebem? A pregação, o Evangelho, aquilo que é exposto como ideia nossa, como pensamento nosso, naquilo que se crê, aquilo é diametralmente, é completamente oposto ao que o mundo crê. É insano, é loucura. Para o mundo não faz sentido aquilo que nós estamos dizendo. Observe, toda e qualquer pessoa do mundo via nessa crença aqui uma loucura absurdamente total. Mas é justamente essa mensagem que é o cerne do Evangelho. Jesus Cristo, eu disse há pouco agora há pouco aqui, Jesus Cristo crucificado é o nosso herói. Me permitam a expressão aí, parece simples demais, mas Jesus Cristo que foi morto, que foi humilhado, ele é o nosso herói. E aí alguém diz assim: mas como que alguém que mataram e que o humilharam pode ser um herói? Como? Isso é uma loucura, isso não faz nenhum sentido. Para Paulo, inclusive, meus irmãos, a ressurreição era o ponto central do cristianismo. Porque ele não diz apenas sobre um homem que foi crucificado e humilhado. Ele diz que esse homem também ressuscitou. E aí eu estou chegando no meu ponto aqui para desenvolvermos aquilo que é necessário aí dentro de maneira objetiva. Paulo vai falar então da ressurreição, de alguém que morre na cruz, de alguém que é humilhado. Ele vai dizer: esse homem ressuscitou. Agora olha para mim. Naquela época, influenciado pelo pensamento grego, pela filosofia grega, os homens que ouviam Jesus diziam: isso não é possível. A ressurreição do corpo não é possível, porque o que ressuscita, e se alguma coisa ressuscita, é só a alma. O corpo não ressuscita. O corpo não ressuscita. Possivelmente você já ouviu aquele pensamento que a alma é boa, a alma tem as suas coisas boas, mas o corpo não, o corpo é ruim. Esse foi um pensamento que prevaleceu durante muito tempo e prevaleceu na época de Jesus. Agora olha, o que Jesus vai tentar mostrar aqui com seus ouvintes, através de Paulo agora, é que a ressurreição do corpo é uma realidade. E com isso, a tentativa aqui é mudar o pensamento, a maneira de pensar e a maneira de enxergar as coisas. Veja, essa é a tentativa de Paulo. Porque Paulo entendia que o Evangelho, cujo cerne é esse que eu coloquei há pouco, Jesus Cristo crucificado, humilhado, mas ressuscitado, ressurreto, esse Evangelho pode mudar pensamentos e comportamentos. Portanto, o Evangelho pode mudar um negócio que se chama cultura. Eu se observasse com muito carinho isso. O Evangelho é o que efetivamente tem potencial para transformar mentes e comportamentos. Tem potencial de fato para transformar vidas. E agora olhamos para o texto de maneira muito breve aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 34, que nós não lemos e não vamos ler, Paulo então apresenta a ressurreição do corpo como um fato, como algo real, indiscutível. Mas observe, ele está falando para um público que tinha dúvidas a respeito disso, que pensava de maneira diferente, que pensava de maneira contrária. A tentativa aqui é mudar pensamento, é mudar comportamento a partir daí. Observe que Paulo lá no final vai dizer insistentemente que aquilo que vocês fizerem devem ser
deve ser de maneira firme, inabalável e abundante. Toda a obra que vocês fizerem deve ser assim. Então toda a argumentação de Paulo vai desembocar nisso. E Paulo então começa dizendo: a ressurreição do corpo é uma realidade. E Paulo está argumentando na direção e com o objetivo de mudar mentes e comportamentos. Observe. Paulo então diz, entre o verso 1 e 34, que a ressurreição é uma realidade. Agora então, Paulo começa a explicar como é que essa ressurreição se aplica à vida pessoal, à vida das pessoas. Veja, Paulo então vai usar aqui uma comparação muito simples, entre os versos 35 e 41. Ele vai fazer uma comparação da ressurreição com a semente. Isso, com aquilo que é bem pequenininho e que plantada no solo vai crescer depois. Acompanhe comigo a partir do versículo 35, ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Veja que o assunto dele é esse. Como é que ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato, diz Paulo. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, Paulo está dizendo, cada semente vai produzir algo diferente, cada semente. E ele diz, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra das aves, outra dos... Ele está dando alguns exemplos de diferenças de sementes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória das celestiais e outra das dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela, até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Paremos por aqui um minuto. Paulo está dizendo, quando se vê uma semente, aquela semente está ali, mas com o passar do tempo, ela vai se transformar em algo muito maior, que eventualmente vai produzir esplendor, brilho. Algo que era pequeno vai se transformar em grande. E o que produz isso é alguém. E ele diz que é o próprio Deus, que vai dar vida. Paulo então começa a explicar como se aplica a vida pessoal disso. E ele diz então, uma semente morta recebe vida de Deus, e a partir daí, essa semente começa a crescer. Lembre-se, quando você tem uma semente na mão, não importa o tamanho dela, o que está acontecendo com ela ali? Ela está quietinha, ela não tem vida em si mesma. Mas quando ela recebe vida, ela começa a frutificar. No final desse processo, ela vai se tornar muito maior do que ela é. Agora, veja, é exatamente assim que Paulo está dizendo que acontece na ressurreição do corpo. É dessa ressurreição que nós estamos falando, do corpo. Olhe para mim, a palavra de Deus diz que quando você morrer, você vai para o céu com esse corpo glorificado, sem defeitos. É verdade, a gente já vai falar sobre isso, mas é esse corpo. Não é uma fumacinha que vai para o céu, não é um espírito sem forma ou desformado, não é. É você mesmo que vai inteiro, com o seu rosto, com o seu corpo, com os seus braços. Lembra-se de Jesus, quando ele ressuscita, não reconhece Jesus visualmente. Tomé pergunta, eu posso colocar? Não é Tomé que diz, né? Na verdade é Jesus que diz para Tomé, põe a mão aqui para você ver que sou eu mesmo. E tem a mão dele, tem o rosto dele. E assim você vai para o céu, é o corpo que vai. E é disso que Paulo está dizendo. É muito mais do que aquilo que pensávamos até então, talvez. O corpo físico morre e retorna ao pó do qual foi criado, é verdade. Quando se morre, a vida natural termina. Mas a seguir, Paulo diz isso aqui entre os versos 35 e 41. A semente que morre, mas ela começa a dar vida e vai se transformar em algo depois, passando pela morte. A seguir então, entre os versos 42 e 44, Paulo passa a mostrar aqui as diferenças
que eu digo que são radicais entre as duas realidades, ou seja, antes e depois da ressurreição. Ressurreição do quê? Do corpo. Do corpo. Tá certo? Morrendo aqui e chegando lá no céu. Lá no céu. As diferenças são imensas. E Paulo então tenta mostrar aqui, colocando pelo menos 4 afirmações, onde ele vai apresentar as afirmações opostas. Veja comigo no versículo 42, por exemplo, ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele diz como ela é. Ele diz assim: semeia-se o corpo na corrupção, a expressão é corrupção, ressuscita na incorrupção. Veja, corrupção e corrupção. E ele continua: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Veja, desonra e glória, expressões opostas. Versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Fraqueza, poder, expressões diametralmente diferentes. Versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Natural e espiritual, expressões diferentes, opostas entre si. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando Paulo fala lá no versículo 42, o corpo era corrompido, agora ele é incorruptível. Ele está utilizando essas duas expressões da seguinte forma: corrupção, no original aí quer dizer envelhecimento, é o processo de envelhecer, como eu e você estamos envelhecendo. Aqui a semente morta, mas ele diz, depois da ressurreição é incorruptível. A ideia é que não envelhece mais, não envelhece mais. Antes era corruptível, agora é incorruptível. No versículo 42, ele tem lá, ele coloca a expressão desonra, que faz referência à degradação do cadáver. Quando uma pessoa morre, ela é colocada ali num caixão e depois ela vai ser enterrada, e quando ela é enterrada, começa-se o processo de putrefação, de apodrecer o corpo. Paulo utiliza a expressão desonra para mostrar essa realidade de putrefação no corpo. Mas ele utiliza a expressão glória para dizer que depois da ressurreição, o corpo agora não apodrece mais, muito pelo contrário, é um corpo puro, que é admirável de se ver. Percebem o oposto? Antes apodrecendo, agora um corpo bonito de se ver. Antes cheirava mal, agora é belo de se admirar. No versículo 43, as expressões fraqueza e poder. A expressão fraqueza aí diz respeito à debilidade do corpo, a ideia de incapacidade de resistir às enfermidades, às doenças, de resistir aos acidentes ou incidentes. O corpo como nós temos agora, como é o meu, como é o seu, quando acontece um acidente, quando as enfermidades vêm, nós muitas vezes, na maioria das vezes, não temos como resisti-las. Paulo utiliza essa realidade, utiliza a expressão fraqueza para mostrar essa realidade, mas logo a seguir ele diz: na ressurreição, o nosso corpo terá poder, que é a ideia de que o corpo não mais experimentará dor, nem choro, nem tristeza, nem doenças, lá na ressurreição, quando o corpo estiver ressuscitado. E finalmente no versículo 44, ele utiliza as expressões natural e espiritual. Natural, o corpo físico, o corpo finito, mas espiritual, é o corpo espiritual, o corpo eterno, que é semelhante a Jesus Cristo, que pode interagir de fato com Deus, interagir com o Senhor. Essa é a diferença que Paulo coloca entre antes da ressurreição e depois da ressurreição. A diferença entre a semente aqui e depois quando a semente começa a frutificar. Duas realidades completamente diferentes. Paulo está tentando mostrar aqui, meus irmãos, que a ressurreição produz uma radical mudança na vida de qualquer pessoa, quando ela está em Cristo. Morre aqui, mas ressuscita em glória, na eternidade, com essas características colocadas aqui. Mas eu acho que é importante colocarmos uma questão aqui.
Essa transformação que acontece aqui não faz com que a pessoa se transforme em uma outra pessoa. Como eu disse há pouco, apenas por ênfase aqui. Não se transforma numa outra pessoa lá no céu. É a mesma pessoa. Você, indo para o céu, você será você mesmo. Qual é o seu RG? Vai continuar sendo. O seu CPF mesmo. A sua pele. O seu jeito. Você é você. Não deixa de ser. Porque Deus criou você. E é você, sendo salvo, que vai para o céu. Você não deixa de ser você. O processo, veja, meus irmãos, de envelhecimento é inevitável. É verdade. Não tem como isso não acontecer. É um processo, inclusive, descrito ali por Salomão, lá no livro de Eclesiastes, especialmente no capítulo 12, quando ele faz referências ali, entre os versos 2 a 5, sobre braços e pernas cansados, sobre a falta dos dentes na boca, sobre a dificuldade de enxergar, sobre as dificuldades de fala, sobre os temores de andar, por vezes tendo que andar de muleta, a velhice. E no final ele vai dizer: são dias sobre os quais eu não tenho prazer. E finalmente, ali no mesmo capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão vai dizer assim sobre a morte: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Essa é a realidade enquanto estamos aqui. Mas Paulo, agora indo aqui para 1 Coríntios 15, voltando na verdade para 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer ali no versículo 54, aqui do capítulo 15, quando este corpo corruptível, este que Salomão acabou de descrever aqui no capítulo 12, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Olha para mim, meus irmãos. A ideia é que, uma vez fechando os olhos aqui, os mesmos olhos são abertos imediatamente na eternidade. E aí você vai olhar para você mesmo e dizer: onde eu estou? Você vai dizer: eu estou no céu. Estou no céu. Uau! Paulo está dizendo isso para mim e para você. Essa transformação, meus irmãos, será absolutamente instantânea. O verso 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, estaremos já no céu. Lembram-se da semente aqui, que passa a frutificar e se transforma em algo completamente diferente daquilo que ela é. Agora, sem defeitos, sem imperfeições. Paulo está falando disso. Mas eu preciso fazer finalmente aqui um alerta que eu entendo ser muito sério, irmãos. Esta ressurreição, esta que Paulo está dizendo aqui, é exclusivamente para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé, que tomaram a decisão de aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Paulo faz esse alerta ainda aqui, indiretamente, aqui nos versos 47 a 49, quando ele mostra o contraste entre aquele homem que é terreno e aquele que é espiritual. Acompanhe comigo aí os versos 49. Acompanhe comigo. Ele diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem? O terreno foi. Como foi o primeiro homem? O terreno. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olhe para mim, mais uma vez. Paulo está agora aqui, fazendo uma observação, ainda que indireta, que existem duas realidades na vida de qualquer homem, como eu e você. Pode-se viver uma vida onde somos qualificados daquele que somos terrenos, o Adão terreno.
ou como o segundo Adão, que é celestial, espiritual. Nós temos os homens naturais e nós temos os homens espirituais. Nós temos aqueles que ainda vivem sobre a égide daquilo que é terreno, e temos aqueles que vivem sobre a égide daquilo que é espiritual. E a pergunta que se faz agora para você é: sobre qual égide você tem vivido? Qual égide você quer viver? Sobre o Adão terreno ou sobre o Adão espiritual? Porque Paulo alerta: são aqueles que já colocaram a sua vida diante do Senhor e disseram: Deus, toma conta da minha vida, toma conta do meu coração, toma conta das minhas vontades, toma conta do meu pensamento, do meu comportamento, e toma conta disso tudo, porque eu quero passar a eternidade com o Senhor. E eu quero que quando os meus olhos se fecharem aqui, eu desejo isso, quando os meus olhos se fecharem aqui, eu quero que eles abram imediatamente no céu. Toma conta da minha vida, toma conta do meu coração. Paulo diz: estes homens que antes eram terrenos e agora são espirituais, estes homens darão a vida eterna. Meus irmãos, é preciso lembrar: a parte de Cristo, longe de Cristo, nós somos apenas pó. Longe de Cristo, todos morrem e assim permanecem mortos. Mortos. Você pode olhar para mim e perguntar: mas onde, pastor, você encontra a base para afirmar isso? A base é bíblica, eu não tenho outra base. E aí nós vamos juntos ali, apenas ouça, nós vamos juntos ali de novo. O apóstolo Paulo, a carta que ele escreve lá para a igreja de Éfeso, ele diz: nós estávamos o quê? Mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então houve um período de morte, mas aconteceu algo que produziu vida. O que aconteceu? A presença de Deus ali, a conversão, mudança de vida radical da semente para a consequência dela, a ressurreição, nesse caso espiritual, uma vida nova. Então, aí é vida. Agora observe: quando se está longe do Senhor e assim permanece, quando a morte chegar, vai continuar morto. Não vai perder. Vai continuar morto. É isso. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado o tempo todo. Porque tem muita gente que está morta e não sabe do ponto de vista espiritual. E quando morrer, vai continuar morto. Mas o céu é lugar para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram esses pecados diante do Senhor e disseram: eu sou pecador e eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso do perdão de Deus. Muito bem, dito isso, meus irmãos, voltando aqui para o tema central e terminando, o tema é ressurreição. O alvo é o céu. Observe então: a certeza da eternidade no céu é o que dá significado à existência de qualquer pessoa, eu diria, da nossa existência. Por que nós existimos, segundo as Escrituras Sagradas? Nós. Por que a igreja existe? Por que homens e mulheres de Deus existem? Existem para ter um relacionamento com Deus e ter um reencontro, atenção, um reencontro pessoal com Ele na eternidade. Existem para isso, estão caminhando nessa direção. Agora observe: se não existe céu, se não existe eternidade, e se não existe ressurreição do corpo, se não existe esse encontro pessoal com o Senhor, Deus, o Senhor Jesus aqui, e você aqui, e se encontrando, se abraçando, se isso não existe, para que a gente existe? Essa é a pergunta.
permitam aqui, eu não quero ser trágico de jeito nenhum, de forma alguma, meus irmãos. Mas é exatamente a não resposta a essa pergunta que tem levado pessoas ao suicídio. Porque elas olham para si e começam a perguntar: para que eu existo? E elas não acham motivo. Elas não acham. E elas dizem: eu quero acabar com esse meu sofrimento porque eu não acho motivo para viver. Eu tenho uma esposa bacana, eu tenho um marido legal, eu tenho um emprego bom, eu tenho isso e aquilo, mas isso não é suficiente, isso não está preenchendo o vazio aqui dentro. Por que eu existo? E a resposta não aparece. Mas essa resposta está nas Escrituras Sagradas. O ser humano, ele existe para ter esse encontro com a salvação. E olha para mim, é por isso que Paulo diz aqui no final: quando você entende isso, compreender essa verdade, tudo que você fizer agora, faça para a glória de Deus, faça para Ele, que as suas obras sejam firmes, inabaláveis e abundantes para Ele. Percebe? Porque agora tem uma razão de ser, tem um motivo de existir, tem um para que fazer isso e aquilo. É porque eu vou ter um encontro com Ele. É porque eu vou passar a eternidade. A certeza da ressurreição, meus irmãos, eu repito, é o que motiva todo e qualquer crente em Jesus Cristo. A ressurreição é aquilo que nos motiva a ser ativos nessa vida. É aquilo que nos motiva a dar tudo de nós para fortalecer a nossa igreja, para nos envolvermos com o trabalho da igreja. É a ressurreição, é o encontro com Ele. É por isso que se envolve na igreja. A ressurreição é a motivação para, por exemplo, nos empenharmos mais na pregação do Evangelho. A ressurreição, o encontro pessoal com o Senhor, é a principal motivação para, por exemplo, também sermos melhores pessoas dentro de casa, sermos um melhor marido, sermos uma melhor esposa, melhor filho, melhor pai, assim por diante. Sermos melhores ali no trabalho, na escola, na igreja, onde for. A ressurreição é a motivação principal para fazermos tudo com alegria. Versículo, portanto, que deve nos chamar a atenção aqui é os versos 57 e 58, especialmente o último. Veja novamente o 57. Graças a Deus que nos dá vitória sobre o que mesmo? Sobre a morte, nos dando a possibilidade de ressurreição. Graças a Deus que nos dá vitória sobre ela por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, crendo na ressurreição, crendo que um dia você estará com Ele, sabendo disso, o seu trabalho não é vão, o seu trabalho não é vão, você não está fazendo o que faz por nada, você não vai chegar no nada, você vai chegar no céu, e vai ser recompensado por isso, e vai ser recompensado por isso. Deixa eu terminar. A proposta aqui de Paulo, meus irmãos, portanto, era que aquela igreja, a igreja de Corinto, passasse a ter uma nova maneira de enxergar a vida e a sua relação com Deus. Que aquela igreja tivesse um pensamento que fosse modelado pelo Evangelho de Cristo. Eu repito, Paulo está dizendo, o que está dizendo aqui, para que aquela igreja enxergasse a vida de uma maneira diferente, enxergasse o relacionamento com Deus de forma diferente e tivesse um pensamento, uma ideia modelada pelo Evangelho. E a pergunta que eu faço é: e nós? Estou terminando. E você? A nossa mente também precisa ser modelada pela palavra de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, nós vivemos uma guerra absolutamente diária contra a cultura que nos cerca, contra as ideias opostas que estão diante de nós. O
fiz referência aqui ao início, falei sobre aborto, falei sobre ideologia de gênero, falei sobre sexo fora do casamento, falei sobre vários comportamentos que o mundo ensina, que o mundo prega, que o mundo defende, mas a igreja é outra coisa. Qual é o seu pensamento? Qual é o seu comportamento? Eu quero crer que você vem vivendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu quero crer que você está no centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, eu quero estimular você a olhar para o alvo, para o céu, e dizer: Maranata, Senhor, vem. Eu quero ter esse encontro contigo. Eu estou te aguardando. Eu quero ter esse abraço com o Senhor. Eu quero ter esse encontro contigo. Mas se você tem outras convicções, eu quero convidar você a uma mente diferente, a um comportamento diferente, a uma maneira diferente. A partir de hoje, se você deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor, porque talvez hoje você esteja entendendo que para ir para o céu é preciso ter uma cultura diferente, uma mente diferente, um comportamento diferente. Se você quer ir para o céu, eu quero convidar você a abrir a porta e tomar conta da minha vida, toma conta. Faz de mim um filho teu, um servo teu. Faz de mim uma nova criatura, faz de mim uma nova pessoa. A partir de hoje eu quero seguir o Senhor. Porque um dia, na eternidade, ainda que agora eu esteja envelhecendo, eu esteja vivendo uma realidade imperfeita, eu sei que, aceitando o Senhor como meu Salvador pessoal, um dia eu estarei na eternidade contigo. Se você